Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 48, 49. E a Bíblia diz que ao chegar no arraial, onde os filisteus estavam acampados, durante 40 dias, aquele gigante afrontou o exército de Israel. Diz a Bíblia que pela manhã e à noite, pela manhã e à tarde, melhor dizendo, aquele filisteu gigante, ele saía à frente das fileiras do exército filisteu e ele começava a gritar, dando palavra de ordem para Israel e dizendo assim, não precisa todo mundo lutar, basta apenas um homem vir me lutar comigo. E se me vencer, venceu todo o exército. E ele, a partir daí, ele todos os dias, durante 40 dias, ele ficou afrontando o exército de Israel. Todos os dias ele estava fazendo aquilo. O texto bíblico revela que Davi, o pai de Davi, chamou Davi para ir levar comida, alguns suprimentos para os irmãos de Davi. 3 dos irmãos de Davi, tinha 8 irmãos. E ele tinha 7, com ele 8. E o pai de Davi era o mais novo. Por ele ser o mais novo, ele não podia se integrar ao exército de Israel. Mas 3 dos irmãos dele já tinham idade suficiente para poder se integrar ao exército de Israel. Então o texto bíblico diz que o pai de Davi pediu para que Davi fosse até o arraial, onde estava o exército acampado já há dias, para poder levar aos irmãos suprimentos, comidas. E quando Davi vai, obedecendo a ordem do pai, Davi então segue para o arraial. Do nada, Davi vai para o arraial. E Davi não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí o texto bíblico diz que quando Davi chega no arraial, onde todos estavam acampados, Davi, para levar a comida, de repente Davi escuta, saiu um homem grande, começa a falar, a gritar. Cadê o adversário? Não vai aparecer, mais ou menos assim. E a Bíblia diz que Davi começa a perguntar, por que aquele homem está afrontando assim? Então os soldados começam a dizer para Davi, olha, já tem 40 dias já que nós estamos aqui numa grande expectativa, quem é que vai lutar contra aquele homem? E aí, se o rei, até o rei Saul, decretou que se tiver algum homem que vença aquele gigante, que ele vai dar a filha dele por esposa, é o presente do rei, a filha dele por esposa, e ainda vai isentar a família do candidato dos impostos de Israel, do rei de Israel. Então, o rei era tão patente o medo, a aflição que aquele homem, aquele gigante estava causando, que o rei então coloca um prêmio para quem se alistasse para poder lutar com aquele gigante. 40 dias havia já passado, e Davi, quando ele chega no arraial, ele tinha dos 13 aos 17 anos, no máximo. Ele era ainda um adolescente. E Davi, quando ele chega naquele arraial e observa aquele homem enorme, com todas aquelas características desafiadoras, a Bíblia diz que Davi então diz assim, como assim? Ele vai afrontar o exército do Deus vivo e não vai acontecer nada com ele? Não é bem por aí, eu vou lutar contra ele. Davi, ousado, um adolescente, ousado, cheio de fé e determinação para pelejar a causa de Deus. Porque estava em foco ali o povo de Deus, a causa do Senhor ali, do povo escolhido de Deus. Diz a Bíblia que Davi começou a pegar informação dentre os soldados, até que o irmão de Davi, mais velho, Eliabe, fica irado com Davi, dizendo, rapaz, vai embora daqui, que você é muito novo, você não pode se alistar ao exército. E Davi, então, se desvia dele, e olha para ele e diz assim, por acaso a causa não é favorável? 40 dias aí ninguém se prontifica, então eu vou me prontificar. E Davi diz que ele dá um perdido no irmão e continua no meio do povo lá até que essa notícia chega a Saul, o rei. Então o rei manda chamar esse menino ousado. Daí o rei dá a Davi
de presente uma couraça, uma espada, um escudo, uma vestimenta de um guerreiro. Mas a Bíblia diz que diante de Saul, quando Davi veste aquela vestimenta, ele não consegue nem andar, porque ele era muito pequeno e a vestimenta era muito grande. Davi era o menor da casa do pai dele, ele era o menor em estatura. Então a Bíblia diz que mesmo assim, Saul autoriza Davi a representar o exército do rei, já que não tem ninguém, né? Tipo, Saul meio que apelou, né? Bom, a gente está aqui há 40 dias, ninguém aparece, e de repente vem esse menino, e vai que, né, aconteça algum milagre, né? Vai que Deus faça alguma coisa. E Davi também apostou ali em Davi, né? Tipo assim, 40 dias, vamos ver o que vai dar com esse menino aí. Enfim, que no dia seguinte, quando o filisteu surge, a Bíblia diz que Davi até coloca a roupa para lutar, mas ele não consegue sair do lugar. Ele então deixa aquela roupa de lado e pega a funda dele, a funda que é tipo de um estilingue, né? É uma borracha com um couro na extremidade, coloca uma pedra ali e começa a girar e joga. É um costume judaico, eles usam isso no costume judaico, né, para lançar pedra em alguma coisa longe. A Bíblia diz que Davi pega aquilo lá e o gigante vem para cima dele e começa a falar, a citar como Davi, eu vou pegar você e fazer lanchinho para os cachorros, para os urubu. E Davi olha para ele e diz assim, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E Davi vai para cima, diz o texto que Davi vai para cima dele, corre para cima do gigante e começa a rodar a funda e lança a pedra. E o texto diz que a pedra acerta a testa do gigante. E aí é onde eu quero parar para a gente refletir aqui. Porque a Bíblia diz que a pedra que acerta a fronte do gigante, o gigante cai sobre o seu rosto. Agora imagine comigo, se você lança uma pedra na testa de alguém, essa pessoa vai cair para trás. Não existe, é a lei da gravidade, gente. Não tem como uma pessoa cair para frente. Se a pedra acertou na testa, o gigante ele tem que cair para trás. E é interessante que o texto diz que o gigante cai sobre o seu rosto, ele cai para frente. E quando ele cai sobre o seu rosto, Davi então pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante. Aonde que está o sobrenatural aqui? Deus, no momento em que Davi toma a decisão de... Olha o que diz o texto. E sucedeu que, o versículo 48, sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. O texto diz que Davi correu ao combate. É aqui que nós precisamos aprender com Deus aqui algumas coisas. Porque a dificuldade era tão grande, mas tão grande, que por 40 dias ninguém tomava uma posição. E a Bíblia diz que Davi corre ao combate quando ele vê o gigante pronto, todo aparelhado para vir contra ele, todo cheio de pompa, porque a pompa daquele gigante Golias já estava tão grande que já durante 40 dias, imagine comigo, que ele já não tinha medo mais de nada. Nada mais fazia com que ele temesse. E a Bíblia diz aqui agora que Davi corre ao encontro dele. Irmãos, Davi tinha uma pedra. Como que vai pegar uma pedra e vai de encontro a um homem naquela estatura, com toda aquela, aparentemente, com toda aquela aparência desafiadora? O que nós precisamos aprender? Às vezes a gente para diante da dificuldade e não avança. Fica olhando e será que eu vou? Será que eu não vou? É muito grande, né? A barreira é muito grande. Israel ficou pensando assim, e ficou pensando por 40 dias, até que Deus incita um menino cheio de fé, que não olha para a dificuldade, mas olha para Deus. Davi ele não observou o tamanho do gigante. O que Davi deixa muito claro, a atitude de Davi,
que a fé que ele tinha de que Deus iria fazer algo por ele era muito maior do que as afrontas daquele gigante, né? Então, o gigante, ele subestimou Davi. Imagine aquele cenário onde todas aquelas pessoas, eu imagino comigo que a plateia de um lado estava num grande fervor, né, em favor daquele gigante, porque comparando o gigante com Davi, Davi era um nada. E do outro lado estava também uma outra plateia do exército de Israel, todo mundo temeroso e se preparando, falando, pronto, esse menino vai morrer e agora a gente vai ter que lutar. E vamos ter que enfrentar agora esse exército, porque como que a gente vai fazer agora? A gente vai ser envergonhado e vai ter que abrir mão como que a gente perdeu sem lutar? Então ali o cenário é confuso, conturbado, mas de repente surge alguém que confia em Deus e toma uma atitude diante da situação e Deus então opera um milagre. Entenda uma coisa, se Davi não confiasse em Deus e ele não tomasse uma atitude de ir ao combate, o gigante continuaria lá. Mas Davi foi ao combate e Deus operou o milagre porque Davi tomou uma atitude. E às vezes nós ficamos parados diante da dificuldade, porque a dificuldade é grande, e não tomamos uma atitude de fé diante do Senhor. E o que Deus está esperando de nós? Que nós tomemos uma atitude de fé diante das dificuldades que estão patentes e aparentes, entendeu? E nós, analisando esse texto, temos uma grande lição de que se nós acreditarmos no Senhor e tomarmos a atitude no momento certo em que nós devemos tomar, ao invés de ficar olhando para a situação e esperando que alguém tome uma atitude por nós, nós temos que tomar atitude. Porque é muito comum ficarmos esperando as pessoas tomar atitude ao invés de nós tomarmos a atitude, né? A fé estava em Davi, então é ele que tinha que tomar atitude. Observe que tem um exército aqui em pauta. Tem um rei, tem um reino, tem um exército. E apenas uma pessoa, com fé, Deus opera um milagre em benefício de uma nação por conta da fé de alguém. Deus pode fazer coisas tremendas de pequenas coisas. E ali nós temos um grande exemplo de algo tão pequeno que era Davi, diante de toda aquela imensa circunstância, e de repente nós encontramos, depois que Davi gira aquela pedra e lança a pedra, Deus então vai lá e soca o gigante por trás, para fazer a gente entender que ele estava o tempo todo ali. Aí a gente fica pensando, por que será, né? Por que será que Deus logo não tomou uma decisão e matou logo aquele gigante? Deus podia matar o gigante? Podia. Podia dar um treco naquele gigante a hora que ele saiu afrontando lá, e ele estava afrontando o exército de Israel, do Deus vivo, conhecido como o exército do Deus vivo. Deus podia fulminar aquele gigante, como ele fez com Uzá, quando tocou na Arca da Aliança, que desceu um raio do céu e queimou ele. Deus podia fazer. Deus podia matar aquele gigante imediatamente, logo quando ele se colocou a posto, no primeiro, segundo, terceiro, no 10º dia, no 30º dia. Deus podia matar aquele gigante, mas Deus não mata o gigante. Deus deixa a situação lá. É como se Deus estivesse falando assim, alguém aí precisa tomar uma posição para que eu possa agir. Entendeu ou não? Às vezes, ao invés de tomar uma posição para que Deus haja, venha agir, para que o sobrenatural de Deus venha acontecer em nosso favor, a gente fica esperando, protelando, esperando. Não, nós precisamos agir com fé. Deus está presente, ele estava presente o tempo todo ali, mas ele não fez nada. Ele não se importou com o terror do exército de Israel. Deus não se importou. Deus, é como que se Deus estivesse ali insensível. Deus não se importou com o temor do exército de Israel. Deus não se importou com o temor do rei de Israel, que estava ali, né, fazendo xixi nas calças, por conta daquele gigante, as consequências que poderia vir. Deus não se preocupou com nada do que estava acontecendo ali durante aqueles 40 dias.
Só que Deus estava esperando uma atitude de fé. Nós vivemos pela fé, irmãos, entenda isso. Às vezes nós sucumbimos diante de uma situação ao invés de crer no Senhor e avançar. O que Davi fez? Avançou diante do gigante. A gente não vê o texto dizendo que o gigante correu para cima de Davi e Davi saiu correndo. Não. O gigante correu para cima de Davi, Davi correu também diante do gigante. A questão é que Davi corre para tomar um impulso, gira a pedra e lança. O resto foi Deus que fez. Entendeu? Então, quando Davi vê o gigante no chão, ele foi muito inteligente. Ele não deu uma segunda chance para o inimigo. Davi logo sobe sobre o gigante, pega a espada dele, corta a cabeça do gigante e levanta a cabeça do gigante como troféu. Aí o exército dos filisteus se rende diante do poder de Deus, né? E o temor do Senhor novamente ali, diante da que Israel era conhecida como a nação em que Deus operava sinais e maravilhas. E ali então, após aquele episódio de fé de Davi, daquele menino, adolescente, volta os inimigos temer o povo de Deus. Às vezes nós somos crentes tão fraquinhos, mas tão fraquinhos, que para o inimigo a gente não é nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas precisam olhar em nós e ver que nós somos servos de Deus. Que o sobrenatural de Deus pode acontecer se nós orarmos. Que o sobrenatural do Senhor pode acontecer se nós tomarmos uma atitude. Que nós não somos tão fraquinhos para baixar a cabeça diante do inimigo e se dar como vencido. Não, nós temos fé, nós acreditamos, nós cremos e os nossos projetos são feitos em nome do Senhor. Davi não fez projeto sozinho. Davi, quando ele criou o projeto de ir lutar contra aquele gigante, ele deixou muito claro: eu irei em nome do Senhor. A grande questão é essa, nós precisamos fazer e colocar Deus em nossa frente, Deus conosco, nós seremos alguma coisa. Se Deus estiver conosco, nós iremos conseguir. Se o Senhor nos der vitória, a vitória será nossa, porque o Senhor nos deu. Não porque o nosso braço alcançou, mas porque o Senhor nos deu. Amém? Amém. Então eu não sei qual é a situação, né? De repente... Mas seja a situação qual for, haja com fé, desperte a sua fé, peça para Deus entrar com providência, vá em nome do Senhor, mas pelo amor de Deus, tome uma atitude e avance perante a situação, ao invés de ficar olhando ela e sem tomar uma atitude. Deus vai operar o milagre quando você tomar a atitude. Amém? Amém.